Olá, estamos aqui com uma convidada muito especial, minha amiga há mais de 15 anos, a Ellen Sueli Moreira. Ellen começou a vida profissional dela como engenheira, mas ela se encontrou e se realizou mesmo, foi no magistério. Aliás, quem não se encanta, não é mesmo? É muito bom. Com o magistério. Ellen atuou como professora universitária, formando professores, já há alguns anos que ela trabalha também em empresas, dando aulas online, aulas presenciais, enfim, Ellen tem uma vasta experiência no ensino da língua inglesa e é um prazer enorme estar aqui com ela, porque eu tenho certeza que ela vai trazer dicas muito preciosas para você que está estudando, para você que quer descobrir uma maneira de trilhar esse caminho aí do aprendizado, do domínio da língua inglesa, não é mesmo? E Ellen tem uma história muito interessante para nos contar sobre o seu primeiro contato com a língua inglesa nos Estados Unidos, ainda bem pequena. Mas, em primeiro lugar, Ellen, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, por ter aceitado conversar sobre a importância de aprender o inglês hoje em dia e como a gente pode, que ferramentas, que estratégias o aluno hoje pode utilizar para melhorar o seu desempenho, o seu desenvolvimento da língua. Muito obrigada, e eu gostaria que você começasse contando para a gente como é que foi esse seu primeiro contato aí com a língua inglesa, que estratégias que você utilizou e que você considera que foram eficazes para que você dominasse o idioma. Obrigada, Selma. Na verdade, é um prazer imenso estar aqui com você. Você é uma profissional que eu admiro bastante. Então, trocar ideia com as pessoas que te acompanham, te seguem e confiam no teu trabalho é só um prazer, tá? Eu, como você disse, eu me realizei como professora, apesar de ser engenheira, comecei na área científica e descambei para a área humana. É muito bom a gente trabalhar com o ser humano. E eu nunca pensei em ser professora de inglês, tanto é que eu me formei engenheira primeiro, mas porque eu acho que foi meio traumático o meu primeiro contato com a língua. Meu pai na época, foi mandado para os Estados Unidos com a família, né? E nós todos nos mudamos assim, de um ano para o outro. E eu larguei a escola, larguei tudo, pequena, na faixa de 10, 11 aninhos, né, ainda. E naquela época, em alguns anos atrás, que esse contato não existia internet, então tudo era muito desconhecido. Então, assim, eu saí da minha casa para uma casa onde tudo me era estranho. Então, sem saber falar, eu sabia falar: "Hello, my name is Helen, I am Brazilian, I don't speak English." That was all. E era tudo que eu sabia dizer. E foi assim que eu entrei na escola, porque eu já cheguei em ano letivo, porque o ano letivo lá é diferente, então já cheguei já entrando na escola. Foi um trauma os primeiros meses para mim, até porque o Brasil não era conhecido, então foi assim muito traumático, muito. A sorte é que tinha outros. Na minha cidade tinha mais 2 imigrantes, uma delas a Juanira, que eu lembro até hoje, ela era Puerto Rican, era porto-riquenha, e ela foi que me ajudou bastante. Então, a minha dificuldade muito, muito grande foi que hoje ela diminuiu um pouco, porque foi a cultura. Você sai de uma cultura para outra, a língua é completamente estranha e a língua é parte da cultura. Então, é muito difícil você começar a entender uma coisa que você não tem a outra origem acoplada, você só tem uma parte, né? Então foi bastante difícil para mim, principalmente a questão do listening, tá? Entender o que as pessoas falavam, até porque entravam as gírias, entravam o cotidiano da sociedade que eu não conhecia. Então essa parte para mim foi traumática. Com o tempo, é óbvio, é sobrevivência. Você está lá, você sobrevive. Eu tinha que passar de ano, eu tinha que estudar, então acabei aprendendo. Tá? Mas foi bastante difícil. Hoje em dia, eu acredito que essa dificuldade tem diminuído muito por causa da internet, o mundo se globalizou, então ninguém mais passa, quer dizer, ninguém é um exagero. Eu conheço ainda pessoas que vão como imigrantes, ficam e tem muita dificuldade, tem choque cultural. Então tudo isso dificulta o aprendizado, né? O que você acha que te ajudou a dominar a língua inglesa na época que você chegou lá? Você usou alguma estratégia específica? Eu usei, não, assim, conscientemente não era uma estratégia específica, mas o que eu fazia, que eu tentava fazer era falar com as pessoas, com as crianças, né, tentava a comunicação,
mesmo na minha língua enrolada, junto com um pouquinho do espanhol que a Juanira me passava, ela traduzia para mim no início e com aquilo eu fui pegando muita coisa e ela me explicava muita coisa cultural da vida ali, como é que era, né? Eu fui para uma cidade pequena, inclusive. Então, assim, a questão de absorver a cultura foi uma das estratégias que eu usei, porque me facilitava o contexto todo. Você, com o contexto, você consegue muita coisa, né? Então, aquele contexto começou a ficar mais claro para mim. Com certeza, o conhecimento dos aspectos culturais de onde você está ajudam muito. Ajudam bastante. Então, e numa época que eu fui, mais ainda porque a comunicação não era globalizada. A gente tinha essas dificuldades. Mas uma das estratégias foi essa, tentar entrar em contato com as pessoas, a questão de ser abusada, né? Falar, mesmo que com dúvida, com dificuldade, mas assim, tentando. Exatamente. Mesmo falando errado, tal, foi a tentativa. E que dicas, Ellen, você daria para quem está estudando o idioma hoje? Por exemplo, hoje nós temos a tecnologia aí a nosso favor, nós temos muitos recursos que na nossa época nós não tínhamos. Não é? Então, que dicas você daria? O que você considera eficaz no dia de hoje para aprender um idioma? Hoje, dentro da universidade onde eu trabalhei com escolas de inglês também e com escolas normais, né? Mas a escola de inglês que as pessoas erroneamente acham que fixam só em gramática, essa coisa, não é bem assim. A gente tem livros que tratam da cultura, tratam dos fonemas, da fonologia da língua. Então a gente tem tudo isso. Só que isso não é dado assim com relevância como é dado na universidade. Então, o aluno que não está dentro da universidade precisa, hoje em dia ele tem os recursos na mão, porque estão todos na internet. Verdade. Então, você pegar assim, as estratégias que você pode utilizar. Eu sempre digo para os meus alunos que você tem que reconhecer o seu tipo de aprendiz. Que tipo de aprendiz você é? Você é auditivo? Você é visual? Você gosta de fazer? não vou ler isso. Você identificando o seu tipo de aprendizagem, você consegue pegar uma estratégia que te oriente melhor, que dê um melhor resultado para você. Não adianta eu dizer, fulaninho aprendeu botando as palavrinhas, mas eu não sou visual, eu não tenho memória fotográfica, eu não tenho isso. Então, essa é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Tenta descobrir qual é a maneira que você se sente mais confortável para aprender. Tipo assim, eu vou te dar um texto. Você vai ter que me reproduzir esse texto. Qual é a melhor maneira que você acha para reproduzir esse texto? Você prefere ouvir esse texto? Você prefere que alguém leia para você? Você prefere ler para mim? Como é que você quer reproduzir esse texto? Então, até você descobrir como é, você prefere fazer perguntas para você lembrar quais os itens que tem no texto. Então, você descobrindo isso te ajuda bastante. São meios de usar as suas próprias estratégias. Eu me lembro que quando eu estudava, eu gostava muito de olhar para o espelho e ficar decorando, repetindo aquelas frases que eu tinha aprendido, né? Isso. Era uma forma de... auditivamente, você estava assimilando, reassimilando aquilo que você de alguma forma, pegou. Então você fazia de gravar. Tem gente que escreve, né? Tem muita gente que gosta de escrever. Tinha aluno que botava as palavrinhas grudadas na casa inteira, enchia, isso é um armário, qualquer coisa assim, pegava no vocabulário. Hoje em dia a gente tem as séries, os filmes, os podcasts da vida, né? Tem tanta coisa que você pode estar em casa fazendo uma organização de gavetas, você pode estar, sei lá, lavando louça, cozinhando e tá ouvindo. Porque a gente aprende muito pelo ouvir, não é verdade? Com certeza. Esse é o segredo de quem está lá fora e diz, é o que eu digo, gente, os alunos têm 1-2 horas de aula por semana, por dia, não sei. Chega no país de origem, da origem da língua que você está estudando, você vai ter 24 horas com aquilo nos seus ouvidos, né? E mesmo assim você não aprende imediatamente. Então, a criança na barriga da mãe, ela já começa a ouvir sua voz falando. Tá? É verdade. Quando ela sai, ela ainda leva 2 anos, 24 horas por dia, com a língua da mãe ali, blá, 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 da mãe, do pai, da família inteira. Ela só vai começar a falar os 2 aninhos. Ela não fala antes disso. Ela balbucia uma palavrinha ou outra. Então, como é que você, num país estranho, uma língua diferente, uma cultura totalmente diferente, você quer aprender em 6 meses? Não há milagres. Você comunica assim, em 6 meses. Tá? Exatamente. É um degrauzinho a cada dia. Para ser bem sólido, tem que ser... Com certeza. E a gente nunca para de aprender.
Aliás, o grande barato da vida é aprender um pouquinho a cada dia, uma coisa nova. E o idioma é isso, a gente está sempre descobrindo palavras novas, expressões novas, porque a língua é viva. Exatamente. Ela se modifica toda hora. E a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar sempre ligado às novas mudanças que nós mesmos fazemos com a língua. Mas hoje em dia a gente tem um aliado muito grande, né? A gente tem toda essa globalização que nos trouxe a internet, que nossa, é fantástico. Né? Você está em contato com o mundo inteiro o dia inteiro, se você quiser. Né? Verdade. Então essas facilidades, apesar de que eu acho que muitas coisas juntas confundem um pouco. Né? Você tem que meio que selecionar um pouco todas as informações que chegam. Às vezes você tem que selecionar, porque você no final você diz, pô, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não consigo. Não fez a seleção para as coisas certas, para você, para o seu tipo. O que funciona com você. Não necessariamente funciona com outra pessoa. Exatamente. Então tem tudo isso. As pessoas aprendem de maneiras diferentes. Exato. Isso é fato. E quando lançam na internet mesmo, que é o meio mais buscado hoje em dia, você aprende inglês em 10 aulas com você. Gente, até pode ter alguém que consiga aprender em 10 aulas, mas é um gênio, como tem autodidatas. Ele aprende sozinho. Verdade, verdade. Então, ele descobriu a maneira que ele aprende, né? Ele descobriu a sua. Quem sabe ele não é um robozinho da inteligência artificial. Exatamente. Hoje em dia até a inteligência artificial já está fazendo mais pra gente. Né? Pois é. Aliás, eu queria saber também como eu posso encontrar você nas redes sociais. Você vai... Eu, na verdade, com aulas assim, eu não estou nas redes sociais como professora de inglês. Eu não faço propaganda do meu trabalho nas redes sociais. Mas eu estou nas redes sociais, podem me encontrar no WhatsApp, como Ellen Sueli, no Facebook, Ellen Sueli Moreira, no Instagram também, ellensueli.moreira. Podem me encontrar e entrar em contato comigo. Se alguém estiver interessado, quiser bater um papo, quiser saber mais algumas coisas que sejam de interesse específico, eu estou às ordens. Está certo. Muito obrigada por conversar aqui conosco. Sim, foi um prazer imenso.